Ora, eu ia chamar aqui o Asaf. Não é o Asaf Borba, é o Asaf Nazaré. É isso. Ora, aqui o Asaf vai passar agora por um processo muito bonito na vida dele. E é uma alegria e ele vai partilhar essa alegria connosco. Os irmãos que ainda estão de pé podem descansar um bocadinho. A paz do Senhor. Como o pastor Álvaro disse, chamo-me Asaf Raj Nazaré, tenho 19 anos. Eu nasci em Goa, Índia, numa família cristã bem dedicada ao Senhor. Os meus pais foram missionários durante muito tempo em Goa. Minha mãe é brasileira, o meu pai é indiano-português e cá estou eu com a mistura de cultura nas minhas veias. Sobre a minha experiência de conversão. Foi aos 9 anos quando eu fui para uma escola bíblica de férias. Tal como os jovens participaram no campo de férias, foi mais ou menos assim. Onde contavam histórias sobre missionários como William Carey e George Muller. E eu me inspirei nesses missionários e um dia queria ser como eles. E naquele momento eu pensei dedicar a minha vida a serviço como eles fizeram. Quando eu tinha 13 anos, a minha família veio cá para Portugal. Eu obediência a Deus. Ano passado, eu fui ao Teen Street, na Alemanha, e ali eu compreendi o propósito de Deus para a minha vida. No mês passado, eu concluí 12º e eu tinha que decidir que carreira, que universitária eu ia. E para tal, que exame nacional eu ia me inscrever. Eu dediquei-me isso ao Senhor, busquei a sua vontade e eu senti que o Espírito dele estava me direcionando para outra direção. Eu, em oração, junto com meus pais, e decidi ir para a OEM, África do Sul, para receber um curso de discipulado e treinamento em missões. Esse curso é na África do Sul, a Pretória, OEM. Vai ser de 5 meses e estarei agora viajando em 1 de setembro, próximo domingo. Vai ser uma experiência muito nova para mim, vai ser uma cultura diferente, vai ser um tempo muito novo para mim e com Deus, para eu conhecê-lo mais, esse Deus tão perfeito que nós servimos. E as vossas orações por minha vida durante esse período serão muito apreciadas. Obrigado. Ou seja, ele vai nesta aventura, mas vai assim com as pernas, hein? E precisa que alguém lhe segure as canetas. Quem é que está disposto a segurar aí nas canetas do Asaf? Hein? Vamos orar por ele, vamos pedir a Deus para o fortalecer. Eu ia chamar aqui o Pai, para ele me ajudar nesta oração. Que isto não é só um sonho do Asaf. Isto é um sonho deste Pai. É ou não é? Então vá. Vamos aqui orar. Pai, começa e eu acabo. Pode ser? Primeira bênção do Pai. Nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, e como meditamos hoje, para Ti é toda a honra, toda a glória. Senhor e o poder, é o Senhor que inspira. Muito obrigado, Senhor, por Jesus, por enviar para que nós podemos ser seus filhos. E também o Senhor, Jesus, tem deixado um trabalho para ser feito até que o Senhor volte. E nesse momento, nós, como pais do nosso filho, queremos agradecer, Senhor, por o que Ele tem decidido. E, Senhor, também queremos cooperar com outros, Senhor, para terminar a tarefa que o Senhor tem deixado. Ir para todo o mundo e fazer discípulos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo e agradecemos por esse corpo de Cristo, sua igreja, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Pai, como igreja, o Asaf, Deus. E ele vai, Pai, em Teu nome, também vai, Pai, em nosso nome, Pai. Também o queremos sustentar, Pai, e queremos encorajar, Deus. E queremos, Pai,
clamar pela sua vida, Pai, para que Tu o guardes nas suas entradas, nas suas saídas, Pai, para que Tu, Deus, abras os céus sobre a sua vida, para que ele possa, de facto, não apenas ir aumentar o seu conhecimento e aprender coisas novas que ele não sabe, Pai, mas que ele possa dilatar o seu coração, Deus, Pai, para caber lá dentro, Pai, tudo aquilo que Tu queres que lá caiba, Pai, todas as pessoas, Pai, aquelas que são fáceis, mas também as que são difíceis, Pai, de amar, as que estão perto, mas também as que estão longe, Deus. Que Tu lhe ensines, Pai, aquilo que ele precisa de saber, Pai, que ele construa laços e amizades, que Tu fortaleças, Pai, o Teu reino com a ida dele lá, Pai, construindo novas ligações, novas conexões, Pai, novas pontes de amor, Pai, que tornem o Teu corpo mais forte por toda a terra, Deus. Oramos, Deus, para que Tu deposites nele, Pai, um investimento, Pai, do Teu reino, algo que venha do céu sobre a sua vida, Pai, em termos, Pai, de sabedoria, Pai, em termos, Pai, de discernimento, em termos dos Teus dons, Pai. Oramos, Pai, para que Tu o visites, Pai, lhe fales, Pai, com sonhos, com visões, Pai, para ele saber o que anda aqui a fazer, Pai, para ele não construir de acordo com as ideias bonitas que venham à sua cabeça, mas ele fazer, Pai, como Jesus fazia, Pai, dizer aquilo que ouviu o Pai dizer, fazer aquilo que viu o Pai fazer, Pai. Mostra-lhe à noite aquilo que Tu queres que ele faça durante o dia, Pai. Pai, fala-lhe ao coração, Deus. Pai, e que ele venha de lá pronto, Pai, para nos inspirar mais e para nos desafiar, Deus, a crescermos também naquilo que ele vai crescer, Pai, no nome de Jesus, Deus. Repreendemos tudo aquilo que o inimigo forjar contra ele, Pai, e tudo aquilo que puser no seu caminho, Deus, para o desviar, para o desfocar, Deus, para lhe apresentar alternativas, Deus. Oramos, Deus, para que todos os planos das trevas sejam facilmente desmascarados, Deus, e que ele seja envergonhado em todos os seus caminhos, Pai, o diabo, Pai, e que o Asaf seja exaltado, Pai, para te exaltar, Pai. Que ele tenha o brilho da Tua glória para te glorificar, Deus. Mas que também tenha a Tua humildade, Pai, para o encobrir quando é necessário, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Hein? Valeu. Então, olha, vamos dar agora um bem-vindo a quem está à nossa volta e vamos dizer aí para a pessoa que está ao vosso lado, olha, fizeste muito bem em vir aqui hoje. Não sei o que é que tu pensas. Agora diz-lhe também, não sei o que é que estás a pensar, mas eu acho que tu precisavas mesmo disto. Hã? Faz-me lembrar aquele texto que diz assim, se hoje ouvires a sua... Mais ou menos. Já não vem cá há muito tempo. Temos aqui uma família, não é, de Coruche. Já tinham vindo cá, mas já não vinham cá há muito tempo, é isso? Veio cá num ensaio, isso não conta. Não conta. Porque foi só para ensaiar para vir cá. É tipo, também há ensaios de casamento e as pessoas não ficam casadas por causa disso. É ou não é? Então, muito bem-vindo. E nós vamos querer deixar-vos uma lembrança, não é? Bom Guerra, vamos deixar uma lembrança da visita? Vocês vão... É isso? Ah, é o João, é isso mesmo. Muito bem. Temos mais pessoas aqui pela primeira vez. Como é que se chama? Alex. Nós temos aqui um outro Alex também. Temos vários Alex aqui. Mas um assim, com um sotaque parecido. Hein? É isso. Alex, muito bem-vindo. Está a gostar? Vai voltar? É isso mesmo, não é? É assim mesmo. Temos ali também o Vítor Évora. O Vítor Évora em Lisboa. Isto aqui é fantástico. Hã? Tu és guineense? Ainda és da família do Nelson, ou não? Daquele saltador? Não, mas gostavas, não é? E és, indiretamente, tu és da família, que nós somos todos primos. Desde que o Adão começou isto, com a Eva, somos todos primos. Muito bem. Vítor, muito bem-vindo. Temos mais pessoas cá pela primeira vez? Temos ali 2 jovens, não é? Não me vou aventurar, assim, temos aqui um jovem casal, não vou aventurar nessas coisas. Vou só dizer que são 2 jovens. Depois vocês explicam, se quiserem. Estão-se a sentir bem? Muito bem-vindos. Não sei se estão de férias, mas fizeram bem não tirar férias de Deus nesta manhã. É ou não é? Ora,
E depois temos aqui uma comitiva que veio ali com o Paulo Marques, é ou não é? Essa comitiva, como é que está? Sabem que é sempre um prazer ver-vos. Sabem ou não sabem? E que as coisas que vocês já começam a ver na vossa vida, fruto daquele que começou em vocês a boa obra. Ainda não está terminado, pois não? Então o que é que vocês têm que fazer? Perseverar até ao... E depois do fim? Continuar. Ah, pois é. Pois é. Depois do fim, continuar. É assim que a gente se reforma de velhas profissões. É depois do fim vou continuar. Assim não há hipótese. Muito bem. Estou-me a esquecer de alguém? Já. O Alex. Alex, estás aqui. Muito bem. Então vá. Entrego-vos também uma saudação do nosso pastor. Graças a Deus ele já não está doente. Hein? Porque isto de ir de férias doente é um petisco que a gente não deseja a ninguém. É ou não é? Ou há aqui alguém tão maldoso que deseja uma coisa dessas? Não há, pois não. É isso mesmo. Então é assim. De tudo aquilo que eu tinha ficado a anunciar... ainda faltava aqui duas coisas. Primeiro anúncio. Vocês lembram-se da gente orar aqui pelo Mateus? Lembram-se? Não é o Mateus da Bíblia. É o Mateus, assim muito pequenininho, que cabe assim na palma de uma mão, não é? Mateus é o filho da Jéssica. Já conseguiu ganhar 110 gramas, não foi? Estava em 590, vai em 700, não é? Já está quase 700. Aquilo está entre as 20 e 25 gramas por dia. Hein? Estão a ver? Porque aquilo é um feito. Aquela criança está ali a trabalhar, que é um espetáculo. E a mãe também está a dar o pedal. Para proporcionar o substrato. Ora, ficamos felizes. Não ficamos ou não ficamos? Vamos continuar a orar pelo Mateus? Porque na vitória desta família está a nossa vitória. Quando um de nós consegue sair do seu deserto, consegue sair da sua angústia, todos nós saímos vitoriosos. Sabiam? Também quero dizer-vos que o pastor Beto foi para a Almeria. Peço as vossas orações. A Almeria é no sul de Espanha, aquele sítio lá no meio das estufas, por onde a gente vai de vez em quando falar com uma quantidade de guineenses que para lá estão, escondidos no meio dos plásticos das estufas, mas às vezes saem e vão a casa, descansar um bocadinho, depois voltam para trabalhar. É um povo sofrido que lá está, que passa mesmo um tempo difícil e que precisa muito das nossas orações e da graça de Deus. Vamos orar também pelo pastor Beto. Depois, olha, um pedido de orações, eu gostava imenso de ir de férias, a ver se chegam. Mas pronto, estão quase a chegar. Queria também partilhar convosco uma alegria antes de entrar na mensagem. Tenho aqui uma picadela no braço, estão a ver? Não foi um caldo que dei, fiquem descansados, que eu não me meto nessas coisas. Foi a minha primeira experiência de tirar sangue. Para dar. Há anos que estava na minha cabeça. Mas nunca dava o passo. Vocês têm assim algumas ideias giras na vossa cabeça que vocês nunca deram o passo? Vocês, há uma semana e tal descobri que a Inês Martinez trabalhava no... Agora mudou de não sei o quê, foi parar a não sei o quê do sangue. Como é que aquilo se chama? Ao serviço de sangue. Faço ideia. Eu fui lá, vi, arranjaram-me um lugar VIP para eu estacionar. Chegou lá um segurança, meteu assim um pé num pilarete, ficou todo molhado, que aquilo estava cheio de água. Eu estacionei o carro quase à porta. Cheguei lá, dei o sangue, depois deram-me um pequeno almoço e tudo. Eu fiquei deslumbrado. Tinha lá uma cama, eu pensei que tinha ido para um hotel. Deu para descansar lá um bocadinho. Saí de lá. À noite, quando estava lá no CB, no Campo Bíblico de Fanhões, estava lá a orar pelos miúdos, eles prostravam-se e tal. Quando eu me levantava é que eu sentia que o sangue tinha ido embora. Eu levantava, orava, baixava a cabeça para orar por eles e começava o Senhor, Não era o Senhor, era as baixas tensões. Mas pronto. Mas foi uma iniciativa gira.
e eu quis partilhá-lo convosco, porque eu sei que muitos de vocês têm planos e propósitos de Deus na vossa vida. Estão à espera, não se sabe bem do quê. Não se sabe bem do quê. Tinha isto pai há 7 anos. Eu queria dar sangue e queria dar medula. Já sou velho demais para dar medula. Passei do prazo. Estão a ver? Há coisas que nós deixamos passar tempo demais, já não são possíveis. Eu não sei, eu acho que ainda vou arranjar maneira deles ficarem com a medula de um velho, só para eu cumprir o meu sonho. Logo se vê. Mas a questão é que, quando Deus põe sonhos dentro de nós, a gente não os pode pôr no congelador, à espera do dia de São Nunca à tarde. Nós temos que os pôr em prática. E eu disse assim, olha, o que é preciso? É preciso apareceres. Então, e quando é que é preciso marcar? Não, é só apareceres. E eu fui à prisão de manhã, na quarta-feira, saí da prisão e disse assim, agora que estou livre. Pronto. Porquê? Porque não é preciso nada. Para alguns dos sonhos que nós temos, não é preciso nada. É só preciso uma decisão. Só precisa a gente tomar uma atitude. É só a gente deixar cair as pedras que temos nas mãos, às vezes, para tirar. Para ficarmos com as mãos livres para agarrarmos naquilo que vale a pena ocupar as nossas mãos. Agora é assim, quem é que veio aqui para ficar mais parecido com Jesus? Vocês sabem aonde é que o Espírito do Senhor levou Jesus para ele ficar mais parecido? Sabem ou não? Levou ao deserto. Quem é que quer ir ao deserto? E não é de férias. É passar mal. Quem é que quer ir para o deserto passar mal? Mãos no ar. Quem é que quer crescer? Quem é que quer amadurecer? Quem é que quer ir ao deserto passar mal? É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Não são duas perguntas diferentes. Vocês é que pensam que a gente cresce de férias no spa. Não existe isso. No spa, a gente relaxa e a seguir vai comer e engorda. Não cresce. Cresce para a frente, para o lado. Não cresce. Não fica maior. Às vezes, quando o Espírito de Deus nos leva ao deserto, parece que nós estamos a ir na direção oposta aos nossos sonhos. E às vezes até na direção oposta às promessas de Deus sobre a nossa vida. É ou não é? Olha, estamos no deserto e puxa, louvar no deserto. Não, tenho que poupar a minha voz, porque no deserto a gente fica cheio de sede, é melhor estar caladinho. Não. O povo andou 40 anos no deserto e as sandálias não se gastaram, a roupa não envelheceu, porque nos desertos onde somos levados pelo Espírito de Deus, as regras são diferentes. Nos desertos onde nós somos levados pelo Espírito de Deus, quanto mais a gente abre nossa boca para louvar e adorar a Deus, mais rios de água viva correm do nosso interior. Mas às vezes não é verdade. Às vezes não é o louvor a chave. Mas às vezes é. Nas vezes que é fantástico. Mas se tu louvas e não acontece nada, então tens que experimentar uma alternativa. Experimenta declarar as promessas de Deus. Fazes isso. Normalmente as coisas desbloqueiam. Não desbloqueou. Não desistas. Foste ao deserto para quê? Para fugir? Ou para ter um encontro? Deus chamou-te lá para quê? Não foi para mudar. Então, quando é que a gente desiste? É depois do final, não é? A gente não desiste. Às vezes, tudo o que é preciso para desbloquear a situação em que nós estamos a viver é simplesmente nós mudarmos a nossa atitude e passarmos a lutar por aquilo que a gente quer. E não é lutar uns contra os outros. Não é a mulher a lutar contra o marido e o marido a lutar contra a mulher. O pai a lutar contra o filho a lutar contra o pai. Não é a ovelha a lutar contra o pastor e o pastor a lutar contra a ovelha. Não é o empregado a lutar contra o patrão e o patrão a lutar contra o empregado. Quem é que são os nossos inimigos mesmo?
São os pais, são as mães, são os filhos, são os tios, os primos, os sobrinhos, os patrões. É isso que são os nossos inimigos? É o mundo que é o nosso inimigo? Não. O mundo é o resultado daquilo que a gente faz dele. É tão melhor quanto melhores nós somos. E é tão pior quanto piores nós somos. Não gostam deste mundo? É o que nós fizemos. Gostam da vossa casa? Não gostam. Vossa casa e a minha casa. É o que a gente fez dela. Não gostam? Aprendam a fazer melhor. Mas como é que a gente pode aprender? No deserto. Às vezes é só a gente decidir lutar. E eu tenho passado por um deserto que já vai longo, mas que eu agora já estou preparado, já estou equipado para o deserto. Eu quando cheguei ao meu deserto, eu não sei se ia assim tipo de sandálias, se ia de chinelo, de bermudas. Não sei que não estava preparado. Fiquei muito surpreendido por ir parar a uma terra seca, inóspita, onde a vida me dizia que não. Mas porque a vida me disse que não, eu tive que pensar se eu também ia dizer que não à vida, ou então se eu ia dizer que sim à vida. E eu, depois de pensar um bocado, disse que sim. Mas tive que pensar várias vezes. Quase todos os dias tenho que pensar. E eu digo que sim. E porque eu digo que sim todos os dias, e porque eu digo que sim, às vezes, várias vezes ao dia, quando vêm aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de mandar a toalha ao chão, sabem o que é que está a acontecer? Ora, adaptei-me ao deserto. E o deserto, em vez de ser um lugar de morte, para mim é um lugar de renovação neste momento. É um lugar de crescimento. É um lugar onde eu me desprendo de coisas que não me merecem. Vocês não notaram assim alguma diferença nas minhas orações ultimamente? Notaram ou não? Se calhar aprendi qualquer coisita. Sabem onde é que foi? Foi no deserto. Agora é difícil vocês ouvirem-me fazer aquelas orações de supermercado. Senhor, dá-me isto. Senhor, faz-me aquilo. Senhor, não sei o quê. Senhor, não sei o que mais. É difícil. É difícil porque não foi com essas orações que eu sobrevivi. Não é a minha experiência. É uma fatiota. Já não encaixa muito bem comigo porque eu quero ver outras coisas a acontecer. Não quero ver o homem da Glovo a entrar-me em casa com uma caixa às costas para me entregar um saco. Eu quero receber das mãos de Deus as respostas que eu preciso. Eu quero escutar. Sabe onde é que a gente treina isto? É no deserto. Agora, qual é que é o propósito do deserto? Ora, o deserto não é necessariamente uma coisa má. O deserto, aliás, é um lugar comum para os filhos de Deus. Eu estou para conhecer o primeiro cristão que é cristão há mais do que 3 minutos, que 3 minutos também estou a exagerar, não é? Mas que é cristão há uma semana e que ainda não sentiu o cheiro da areia. Mas o deserto tem um propósito. E o propósito do deserto é positivo. É fantástico. E é por isso que em vez da gente se defender do deserto, nós temos que aprender. Não é construir casas para morarmos no deserto, porque o deserto não é o destino final. O deserto é um tempo na nossa vida para nós reconstruirmos coisas que construímos mal. Ok? É para nós pegarmos nos escombros e nas ruínas e fazermos algo de jeito. É no deserto que isso acontece. Então, o propósito do deserto é treinar-nos. Porque nós, para sobrevivermos ao deserto, não podemos ser infantis. Não podemos beber a água toda e brincar com as garrafinhas de água, e tirar, molharmos, andarmos assim feito tipo festa. Não.
Temos que aprender a gerir bem os recursos. Serve também para nos purificar. Porque no deserto a gente transpira muito, sai muita toxina no deserto. Sabe o que é que acontece no deserto? Até as impurezas que vocês achavam que não tinham, as descobrem. No deserto vem à tona o pior de nós. Sabiam ou não? Por isso é que a gente acha que não pode ser de Deus. Então a gente está a buscar a Deus, estamos a aceitar o processo e em vez de melhorar, a gente piora. Quem é que já experimentou isto? Hã? Então, como é que é? O que arde cura e o que aperta segura. Ou seja, apesar de ser algo mau que está a vir à tona, pensem que é uma depuração. Pensem que é uma destilação. Pensem que é uma purificação, uma limpeza. É como quando a gente pega em ouro e o submete a uma elevada temperatura dentro dos limites do que ele aguenta. Porque ainda por cima temos esta garantia. Não deixarei vir sobre vós nenhuma prova senão a vossa dimensão humana. E juntamente com a prova eu darei o escape. Ora, quem é que já apanhou aqui Deus numa mentira? Vamos lá. Portanto, que é difícil, não é? Então, na verdade, Ele leva-nos à temperatura necessária para que as impurezas mais pesadas vão ao fundo e as mais leves venham à tona. E depois, eu não sei se é com uma faca, se é com um cadinho, sei que é com qualquer coisa dolorosa, Ele tira. Eu sei que é doloroso, mas também sei que só é doloroso o processo de arrancar de nós. Porque logo a seguir é saboroso. Porque quando a gente percebe que saiu de nós aquela raiva, que saiu de nós aquele ódio que nos dava vontade de matar, que saiu de nós aquele trauma, aquele lixo que a gente carregava dentro da mochila e que nos torcia as costas todas, bem, isso vale a pena, não é? Agora, a facada dói, mas depois também serve para quê? Serve para nos fortalecer o deserto. Porque vocês sabem, para nós sermos fortes, nós temos que ir aos treinos. E se nós vivemos sempre em fuga, sempre à espera de circunstâncias fáceis, isso é desconfortável para mim, eu não vou falar disso, não quero mexer nesse assunto, porque isso é desconfortável para mim. Ora, eu pergunto, o que é mais desconfortável? É mantermos na miséria que a gente vive ou mexer na miséria para ela ficar bem? Eu pergunto. Agora, claro, a gente não pode mexer na miséria com qualquer pessoa. Porque há pessoas que não sabem mexer na nossa miséria. Mas há pessoas que sabem mexer um bocadinho. E se calhar não há uma pessoa que sabe mexer com a miséria toda. Se calhar temos que arriscar um bocadinho e pôr um bocadinho de miséria aqui, até aos limites que esta pessoa tem. E depois, continuar a orar a Deus. Mostra-me lá com que é que eu posso ser mais miserável. Que tem estaleca que não vai ficar a odiar-me se eu falar aqui uma coisa que é tão desapropriada, mas que vai ter a compaixão que tu tens por mim. Vocês sabem que essas pessoas não têm que nascer, já existem. Até estão aqui sentadas algumas. Mas como andam a fugir do deserto, ainda não descobriram que são. Mas quando nós abraçamos os nossos desertos, nós vamos nos tornar humanos. Ora, os humanos, sabem o que é que fazem? Fazem xixi, fazem cocó, cheira mal. Os humanos fazem porcaria. E quando os outros humanos fazem porcaria, eles não ficam impressionados, porque sabem que é humano. Mas porque não são só humanos, são humanos, como Deus diz que eles são humanos. Sabem que têm uma dignidade muito maior do que aquela que os seus piores atos lhe conferem. Mas têm a dignidade que o sangue de Jesus restaura para eles. Então o que é que fazem? Porque não fugiram do deserto, porque não fugiram do treino, são capazes de conduzir num bocadinho do treino aqueles que estão ao seu lado. E então o que é que acontece?
que acontece é terapêutico. É terapêutico para quem está a ser ajudado e é terapêutico para quem ajuda. Crescem todos. Criam-se laços que são praticamente indestrutíveis. Eu só não digo que são indestrutíveis, porquê? Porque a única coisa que é indestrutível é Deus, não é? Mas criam-se laços do mais forte que existem. Vocês sabem que Deus também nos leva ao deserto para arrancar de nós coisas que nos impedem de participar do que Ele está a querer fazer logo mais à frente. É aquela história dos odres. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens que participaram em moveres de Deus espetaculares. Homens e mulheres, eu não estou a ser sexista. Nós vemos pessoas que participaram em moveres de Deus extraordinários. Um dos exemplos mais fortes, que eu até partilhava na quarta-feira na Serra da Luz, é o João Batista. Passou a vida inteira, que ele nem sequer foi 40 dias como Jesus. Ele desde que nasceu, acho que ainda foi com biberon e tudo para o deserto. Não foi, mas não havia biberons. Mas ele foi para o deserto logo desde criança. E reparem, e andou ali a vida toda até Jesus decidir que era o momento dele. E Jesus foi ter com ele ao deserto. E o ministério dele durou, sabem quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Uma vida inteira a preparar-se para 6 meses. E quando ele estava a fazer um trabalho, tinha feito um trabalho espetacular, de repente, desaparece. E agora, e aqueles homens que o seguiram, que andaram lá com ele no deserto? Aqueles homens, a parábola dos odres foi contada por causa daqueles homens. Que tinham participado de um mover de Deus extraordinário. Mas que, de repente, estavam agarrados àquilo que tinham experimentado. E o mover de Deus é desta maneira, como o João Batista nos disse, e que não sei o quê, que não sei o que mais. Mas, entretanto, alguns dos discípulos de João viram Jesus a passar. Não viram? E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguiram-no e tornaram-se alguns dos seus discípulos, depois apóstolos. Alguns não ficaram retidos, mas outros ficaram retidos. E eles até ficavam zangados. Olha, porquê é que jejuam? Jejuamos nós e os discípulos dos fariseus e os teus discípulos não jejuam. Então, podem os convidados jejuar enquanto tem o noivo, mas depois o noivo vai ser tirado. E então, jejuarão. E depois falou dos odres. E o que é que são os odres? Os odres, na altura, eram feitos de pele. E a pele, não sei se vocês já tiveram assim uns sapatos, uns sofás, um casaco de pele que desidratou. Quando desidrata a pele, ela fica quebradiça. Ela perde a elasticidade. Mas há um processo de renovação. E nós somos assim. Nós desidratamos, perdemos a elasticidade, ficamos ofendidos. Quando a pele fica ofendida, ela dobra e quebra. E depois aí já dá muito mais trabalho. Mas se nós antes de ficarmos ofendidos, nós nos deixarmos amolecer pela água que este livro transborda, se nos deixarmos amaciar pelo óleo que escorre deste livro, que escorre em ambientes como estes que nós tivemos aqui há bocado, mas não é estar assim tipo 2 minutinhos ou 3, ou vir aqui num domingo de manhã. Não. É metermos-nos num processo em que estamos lá até estar completo. Até recuperarmos a hidratação toda que precisamos para recuperarmos a elasticidade. Então depois já não ficamos apegados ao velho. À forma como Deus nos falou, à forma como nós fizemos as coisas, à forma como Deus se revelou, à forma como isto... Não, porque a forma, pronto, é a forma.
Mas o conteúdo, a embalagem é importante. Mas o conteúdo é que de facto conta. É que é determinante. E o conteúdo que eu estou aqui a falar é o mover de Deus. É o Espírito de Deus em nós. É o nosso crescimento, é a nossa maturidade. É nós não ficarmos vencidos pela vida, pelas coisas em que não tivemos para onde olhar para crescer e o que tivemos para olhar não era bom. Não podemos ficar agarrados a isso. Deus leva-nos ao deserto e fala-nos e diz-nos, olha, vamos acabar com isso. E eu faço-vos uma pergunta. Como é que nós nos preparamos para lidarmos com estes tempos exigentes na nossa vida? Como é que a gente faz? É assim, eu não me preparei para o meu deserto. Eu quando acordei estava lá. Foi passando a paisagem, eu olhava pelo vidro da minha vida, não é? E eu via que a paisagem estava a mudar. Mas eu não estava nem aí. Não. Sempre para diante, para diante. Quando dei por mim, já não havia árvores. Mas eu conhecia um texto que me dizia assim. Deixa eu ver se eu encontro o texto, não é? Onde é que está o texto? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que agora faço algo novo. E que agora sairá à luz. Porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Tinha esta promessa era poética, era bonita. O que é que isto queria dizer? O que é que isto queria dizer? Queria dizer que Deus ia estar comigo se eu não fugisse do deserto. Mas se eu fugisse do deserto, eu nunca ia ver o rio. Se eu fugisse do deserto, eu nunca ia reparar no caminho. Como é que nós nos preparamos? Tenho uma proposta simples para vocês. Obediência e sujeição. Tudo coisas agradáveis, não é? Quem é que gosta de obedecer? Hã? Quem é que gosta de se sujeitar? Quem é que gosta de ficar selvagem e ser rebelde? Ora. Pois. A Rita de vez em quando pergunta-me, então como é que isso vai e tal, a Rita Santa Bárbara. E eu vou partilhando com ela, ela diz assim, Álvaro, treino difícil, batalha fácil. É ou não é? Treino difícil, batalha fácil. Vocês querem treino fácil? Vitória impossível. É só isso. Treino difícil, batalha fácil. Esta devemos à Rita. Mas ela arranjou aí algures, não é? Então, e como manter o nosso olhar no alvo, sem perder a noção do espaço e do tempo, neste processo, sem nos desorientarmos? Também vos proponho uma resposta simples. Visão. Temos que ter uma visão clara. Uma visão clara de quem somos e do que é que nós queremos ser. E uma visão clara daquilo que nós não somos nem nos queremos tornar. É no meio disto que a gente não perde o foco. Onde é que nós vamos buscar uma ideia clara acerca de quem somos? Ora, digam lá. É o que a mãe disse quando era pequenino? A minha mãe, se a vossa mãe for como a minha mãe disse-me coisas espetaculares. Mas também quando falava comigo com o chinelo, disse-me cada uma. Hã? E o meu pai? O meu pai também me disse algumas coisas muito interessantes. Mas também me disse outras que são para esquecer. Só que engraçado, as interessantes eu esqueci, as outras é que eu guardei. E foram definindo a minha identidade. Até ao dia que eu não fugi mais desse deserto.
Só Deus é que nos pode dar uma visão boa a nosso respeito. Ora bem, eu vou-me aventurar aqui para terminar numa leitura. Gostava que vocês abrissem Isaías 35. E vou só ler para vocês. Isaías 35 é um texto que merecia ser meditado por cada um de nós. Mas eu vou ler. E com esta leitura eu vou tentar pintar na vossa mente um quadro, ok? Vou pintá-lo com palavras, que ainda por cima são as palavras de Deus, que eu vou tentar inventar o mínimo possível nesta leitura, mas gostava que vocês deixassem este quadro montar-se. Vejam só. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Podes ser tu isto. A glória do Líbano vai-lhe ser dada, como também o esplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Aqui vou ter que dizer qualquer coisa, porque o que é a glória do Líbano? Ora, o Líbano fornecia árvores fenomenais. A glória do Líbano não era os desertos do Líbano. Era aquela madeira, aquelas coisas que fornecia para todo mundo daquela região, que tinha lá as árvores mais desejadas. A glória vai-lhe ser dada, como também o esplendor do Carmelo e de Saron. Só vou explicar a de Saron. Vocês sabem o que é o vale de Saron? É um vale desértico. Mas quando vêm lá as correntes do gelo lá de Hebron e passam por ali, daquele deserto, depois da água passar, nascem flores, que aquilo parece que estamos, sei lá onde. Parece que estamos no céu. Eu acho que nunca vi nada como aquilo. Isto é o que Deus diz. Mas claro, vocês podem ter outra opinião, não é? E qual é que é a opinião que prevalece? Em caso de empate? Não. Na vossa vida o que tem prevalecido tem sido a opinião de Deus. Ah, pois. Em caso de empate, o que é que tem prevalecido? Ele diz uma coisa, a gente diz outra. É um problema, não é? Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. O teu Deus virá e virá com vingança. Vocês sabem aquele sentimento que nós temos, às vezes nos queremos vingar e tal? É assim. A gente vinga-se e suja-se, não é? O nosso Deus diz que vem com vingança. Ele vem retribuir. Só que a retribuição que Ele dá, pronto, às vezes não é igual à que a gente dá. Às vezes é pior, outras vezes é melhor. Mas nós devíamos aprender a ficar satisfeitos, não é? O teu Deus virá e virá com vingança, com divina retribuição virá para os salvar. Porque assim, até a vingança de Deus é para produzir justiça. Não é para produzir injustiça. Como é que Deus se vinga do nosso mau caráter? Sabem como é que é? Transformando o nosso caráter para ele ficar bom. Porque quem é que deformou o nosso caráter? Agora digam lá. Foram as trevas. Foi o pecado. Nós damos o nosso contributo, mas damos o nosso contributo com estímulos. É ou não é? Já que alguém cegou assim uma vez e começou a partir tudo e a vociferar coisas irracionais e coisas assim. Já. Eu não vou perguntar mais. Pronto, podem baixar os braços todos. Vocês estavam a fazer isso sozinho ou estavam fora de vocês? Sabe o que é que quer dizer a gente estar fora de nós? Às vezes estar fora de nós significa que alguém que está a montar e a dizer "Iha, iha", e está-nos a conduzir. Estão a ver a ideia? Não estou a dizer que estamos possessos, mas estou a dizer que às vezes parecemos. Às vezes parecemos.
Mas a palavra diz que não, a gente fica na palavra. Ok? Muito bem. Então, quando nós somos fortes e abrimos mão do nosso medo, Deus vem. Então, e o que é que acontece quando nós não somos fortes? Nem abrimos mão do nosso medo? Adivinhem lá. Deus não vem. Mas quando nós deixamos Deus vir, então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Aqui alguém tem lá em casa alguém que acha que é cego? Ou alguém que acha que é surdo? Já falámos tantas vezes, já mostramos tanta coisa, mas parece que não vê, parece que não ouve. Tem lá alguém assim ou não? Hã? Pode ser o espelho. Então os coxos saltarão como o cervo, a língua do mudo cantará de alegria. Hã? Tem lá algum coxo em casa? Que anda assim meio torto, havia um homenzinho torto, o homem era mesmo torto, vivia numa casinha torta, tudo torto. Ora, e a língua do mudo cantará. Águas irromperão no ermo, riachos no deserto, areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, isto é para aqueles que estão a pensar em coisas muito más, muito perversas, onde houve mesmo acontecimentos muito terríveis, coisas muito tramadas. Então vejam só. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estarda, um caminho, que será chamado santidade. Não é felicidade que se chama o caminho. Não é comodidade que se chama o caminho. Não é lazer que se chama o caminho. Chama-se santidade. Santidade é eu separar-me daquilo que me corrompe. É eu amar-me o suficiente para não me entregar àquilo que dá cabo de mim. Os impuros não passarão por ele, por esse caminho. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali, os nossos medos perdem a razão de ser. Obediência, sujeição. Vejam só. Ali não haverá leão algum. E nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Sabem o que é nem se ver? Podia-se ver ao longe e tal. Não, nem se vê. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Sabem porque é que os que o Senhor resgatou ainda não voltaram? E às vezes andam por aí aos caídos. Sabem porquê? Vamos dar a resposta. É uma resposta que eu gostava que vocês guardassem como revelação. Porque nós ainda não voltamos. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Quando tu juntares os teus pedaços, tu vais inspirar tanta gente a juntar os pedaços dele e dela. Faz isso. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. A tristeza e o suspiro fugirão. Quem é que gostou deste quadro? Este quadro é bonito. É bonito, mas não é para nós, não é? Ou é para nós? Era bom se fosse verdade, não era? É verdade. Mas não é verdade para todos de qualquer maneira. Porquê? Porque só com um toque a nossa vida muda. Só com um toque. Só que até um toque, que parece um evento tão pequenino, precisa de uma preparação. Vocês lembram-se daquela mulher do fluxo de sangue? Ela disse, se eu só tocar... E ela chegou e só tocou. Agora, vocês não têm a ideia do que é que ela teve que passar até tocar. O que é que ela teve que determinar na cabeça dela, todos os obstáculos que ela teve que vencer para ter aquele toque. Ela teve que furar no meio de uma multidão. Ela teve que se expor a morrer. Ela teve que quebrar todas as regras do bom senso. Mas uma coisa aconteceu. Qual é que foi? Tocou. E quando nós tocamos em Deus, na realidade dele, no mundo dele,
naquilo que Ele tem para nós tocarmos, a nossa vida muda. Mas é preciso uma atitude. Eu gostava de saber quem é que aqui tem falta dessa atitude. Quem é que aqui tem falta desta atitude? Temos uns quantos. Então eu gostava, quem tem falta dessa atitude, que ficasse de pé. Para os outros, eu já estou de pé, eu tenho um bocado de falta. Mas para os outros nos ajudarem e orarem por nós. Pode ser? Podem nos ajudar nisso? Eu não quero ser agressivo. Às vezes eu sei que sou assim forte nas minhas palavras, mas eu não quero. Não vejam agressividade naquilo que eu estou a dizer. O assunto é que é muito sério. E a minha falta de atitude fez-me viver no deserto a sofrer sem propósito, sem crescer, só sofrer de borla. Sem consequências boas, só com consequências más. Mas agora, eu continuo a sofrer no deserto, mas com a atitude que é preciso para me pôr de pé, para caminhar, para vencer o que já me venceu, para reconstruir aquilo que veio abaixo. E não vou só reconstruir o que veio abaixo em mim. Eu vou reconstruir o que veio abaixo e o que está destruído há gerações e gerações. E não sou eu, porque sou muito especial. É aquilo que o Espírito de Deus pôs em mim, através da sua palavra. O que é que o Espírito de Deus está a pôr em ti agora? Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Pai, e louvamos-te por estarmos aqui a escutar a tua voz, Deus, a escutar a tua palavra, Deus. Pai, em alguma coisa, Deus, que eu não consegui traduzir bem, Pai, eu confio no teu Espírito, Deus, para tu corrigires, Deus, e usares as palavras certas, a intuação certa, a colocação própria, Deus. Porque tu sabes, Pai, que eu não consigo sempre acertar e afinar pelo teu diapasão. Mas sabes que determinei dentro de mim ter a atitude de quem não vive escravizado ao medo, mas de quem arrisca e de quem luta e de quem não desiste até ver a tua glória, Pai. Por isso eu oro, Deus, para que tu plantes em nós, Deus, esta atitude, como uma semente pequenina, como tu plantas o teu reino e comparas a uma semente como um grão de mostarda, quase nem se vê, mas que depois cresce e produz um arbusto que se torna uma árvore e até vêm os pássaros abrigar-se à sombra. Pai, que assim seja a tua obra na nossa vida. Que dê para nós, mas dê também, Pai, para que se abriguem aqueles que estão mais debilitados, Pai, aqueles que estão mais vencidos da vida, Pai, que eles ao verem-nos a juntarmos os nossos bocados, Pai, sem medo, com coragem e determinação, também ganhem vontade de juntar o deles e se inspirem, Pai, e abram mão da sua desesperança, abram mão da sua incredulidade, abram mão da imagem distorcida de si mesmos, ou negativamente ou positivamente, Pai. Mas ajuda-nos a sermos adequados, a não pensarmos cada um de nós mesmos, nem mais do que convém, nem menos do que convém. Valorizando quem somos, mas não idolatrando quem somos, nem as nossas opiniões. Oramos, Pai, no nome de Jesus e convidamos-te, Espírito do Deus vivo e verdadeiro, para nos conduzir a toda a verdade, mesmo que algumas dessas verdades sejam bem inconvenientes, bem despropositadas, bem tristes. Pedimos, Pai, que tu nos conduzas, Pai, porque nós preferimos sofrer nas mãos daquele que nos ama do que sofrer nas mãos dos nossos inimigos ou sofrer nas mãos das circunstâncias, porque muitas são as tuas misericórdias. Louvamos-te, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém. Ora, e com isto nós nos despedimos, não é? Vamos só cantar os parabéns. Temos ali o irmão João a tentar passar